Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Boa Prosa na Suba TV Unomaster, a TV inteligente que só produz bons conteúdos. E hoje nós estamos recebendo o professor, o poeta, o escritor, ex-secretário municipal de educação do município de Chechel, enfim, um particular amigo, Admauro. Este Admauro Gomes é exatamente o nosso entrevistado. E nós vamos chamar os nossos comerciais e em seguida a gente volta num bom papo, numa boa prosa com este escritor, professor e poeta. Até daqui a pouco. A Casa das Plantas Flores Bela tem a maior variedade e os melhores preços da região em plantas ornamentais, árvores frutíferas, árvores nativas, substratos, caqueiras e adubos em geral. São duas lojas em Palmares para melhor lhe atender. Loja 1, BR-101, bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália. Loja 2, Avenida Estácio Coimbra, número 54, Centro, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Telefone 81999811662. Casa das Plantas Flores Bela. A beleza e a natureza moram aqui. Olá, internautas! Como anunciado, nós estamos recebendo o poeta, o escritor, o professor, o ex-secretário de Educação do município de Chechel e com serviço prestado na educação desse estado e do Brasil. Então, este poeta, Admauro Gomes, quem é Admauro Gomes? Olá, grande abraço a todos que acompanham esse programa. É uma satisfação estar aqui ao lado de uma grande referência também na região, no estado de Pernambuco, nosso amigo Lulica. Falar dos outros parece ser muito fácil, mas a autoavaliação é difícil. É verdade. E me faz lembrar daquela passagem do Pequeno Príncipe, né? Sim. Quando o rei que morava num planeta sozinho, que era exatamente um satélite, e recebe a visita do Pequeno Príncipe, e o rei diz: eu vou nomear você como meu ministro da Justiça. Que coisa belíssima, né? Aí o Pequeno Príncipe diz: mas não tem ninguém aqui no seu reino, você é sozinho aqui, só tem um ratinho que de vez em quando aparece, então eu vou julgar quem? Aí o rei diz: julgue a si mesmo? Aí ele diz: aí é difícil, né? Aí é difícil. Que obra espetacular, né, Espetacular. professor? Aí quando você fala quem é Admauro Gomes, é difícil de responder, porque é uma autoavaliação. E toda autoavaliação pode ser muito generosa, né? Pode ser muito abrangente ou uma crítica muito pesada sobre si mesmo, né? É porque todo mundo conhece sua bela obra. Já leu e às vezes não identifica, não é? Porque não está com, vamos dizer, não tem a imagem, mas tem que estar livre. Então, a gente falando da sua trajetória Aí eu profissional. vou tentar sintetizar. Sim. Eu sou um Na professor biografia. que há 30 anos ensino diretamente literatura brasileira, teoria da literatura, ou seja, eu sou um poeta que está constantemente envolvido com a construção do texto literário. Ora, passando a teoria para os alunos, ministrando palestras e escrevendo. Eu tenho um arquivo digitado e impresso de 2.400 poemas. Meu Deus. É um material que, eu digo, eu acho que praticamente foi somente isso que eu fiz na vida. Publicado né? já? Não. Está em arquivos. Esse é um arquivo particular, né? Eu mando encadernar para que eu não perca de vista esse volume e tenho 33 livros publicados. Era o que eu ia perguntar. A quantidade de obras. São quantas?
Escritas, tenho 40 livros, mas publicados 33. Tem 3 já prontos para 2022. 2022 acredito que será um grande ano, acho que para todos que trabalham com a imaginação criativa, todos os artistas. Uma vez que fomos privados, né, nesses 2 últimos anos, de fazer a divulgação, de anunciar o que nós fizemos, e muitos de nós fizemos em casa, né, escondidos. Então, 2022, eu acredito, Luli, que será o momento da desova. Se Deus quiser. O momento de colocar para frente. E tem possibilidades, inclusive com fundo histórico. A Semana de Arte Moderna, que ocorreu no Brasil, foi em 1922. Então, o próximo ano é o centenário da Semana de Arte Moderna. Que coincidência boa, É uma né? coincidência. Mas eu interrompi, parece a biografia, os caminhos percorridos, começou só falando de professor, mas eu conheço de muito mais coisas. E aí? Nós temos uma... Professor da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul. Professor da faculdade, 2 vezes eu estive à frente da direção da faculdade, né, como Sim. diretor, coordenador pedagógico, coordenador do curso de especialização. Então, a vivência todinha na FamaSul, eu passei mais tempo dentro da FamaSul do que dentro da minha casa, né, durante a minha história, durante a minha vivência. Como autor, eu tive uma influência direta de alguns nomes na família e depois alguns nomes que marcaram a minha jornada de escritor. Na família, eu tive um avô que era violeiro repentista. Oh, rapaz, que coisa bacana. Aí eu acordava e dormia ouvindo Um homem fazendo o verso repente da viola, que no inconsciente, né? Foi entrando sem... E eu tinha um tio-avô que morava em Campestre, chamado de Guaraná, e que ele fazia literatura de cordel. Oh, rapaz. Eu aprendi a ler mesmo, desenvolver na 5ª série da época com literatura de cordel. Meu pai do céu. Que Aí eu acho que eu não tive nem opção, sabe? Ei, Eu não tive muita opção. Aí quando eu vim estudar aqui no ginásio municipal, aqui em Palmares, Você esqueceu, você é natural de onde? eu sou natural de Chechel, né? Mas não nasceu lá, não. É. Como o Silvio Vasconcelos, acho que nasceu por aqui, em Palmares. Não, nasci foi? em Chechel mesmo, de parteira, né? Você foi um privilegiado. É, Silvio de disse que parteira. nasceu lá, Silvio Vasconcelos, Sei, né? sei. Que ele disse que, infelizmente, ele disse assim, né? O parto seria muito complicado, ele teve que ser deslocado a Palmares. Aí ele se diz, eu sou de Chechel, mas que nasci em Palmares. Você nasceu lá mesmo. É. Que bom, E rapaz. tem, na época, Chechel pertencente à Água Preta, então toda a minha documentação é como se eu sou aguapretano, né? Eu interrompi de novo, eu quero saber mais. Eu sei, internauta, mas nós queremos explorar este homem, né? Aí, professor, passou uma vida toda na FamaSul. E aí? Aí, antes de chegar à faculdade, eu tive alguns professores de literatura que Sim. me estimularam muito, né? Um deles, ainda hoje é meu amigo, é o Luiz Alberto Machado. Ave Maria, é o Nito. É, o Nito. Canta muito, toca muito, é muito inteligente. Aí eu tinha, talvez assim, 14, 15 anos, aí conheci Nito aqui em Palmares. E naquela época ele me apresentou obras de Egberto Gismonti e Somente. Hermeto Pascoal. Somente. Rapaz, então... E me deu uns livros lá de uma literatura bem contemporânea, eu tomei um choque, né? E Isso é um choque de civilização, né? foi uma coisa absurda. Sair do violeiro repentista para um poeta, um escritor do pós-modernismo. Aí é uma coisa muito grande, né? Um choque muito grande. Tele Júnior foi uma das primeiras pessoas a Outra referência. bater nas minhas costas. Aliás, foi a primeira, né? Eu estudava no Colégio Municipal em Chechel e Luiz Gonzaga, advogado. Rodrigues de Mello, meu professor de Educação Física e Sim, colega advogado, sim. né? Ele era diretor na época e houve um momento para fazer alguns poemas sobre o folclore. E ele pediu que eu fizesse, eu disse, mas eu não sei fazer, não sei. Mas você faz, eu fiz. Aí Tele Júnior chegou lá e quando viu o que eu fiz, que não era nada eu olhando hoje, sabe?
Ele me deu tanta tapa nas costas De alegria, de estímulo, de de estímulo, incentivo, que até hoje ainda dói as minhas costas com a tapa que ele deu naquela mas com época. saudosa memória, né? Mas foi. Ele acreditou demais em mim, né? Ele chegou a datilografar um livro meu para ser publicado, Tele Júnior. Meu Deus, não tinha computador Ele naquele não tinha tempo? computador, ele datilografou, mas infelizmente o tempo não deu para sair. Era uma série que ele pensava fazer, O Jovem e Seu Tempo. Que coisa. Mas não ocorreu, mas eu ainda tenho um livro datilografado por Tele Júnior ainda. Meu Deus, isso aí é uma coisa raríssima, né? Tem. Que tem que se colocar num futuro museu, né? Futuro museu. Tele Júnior me deu, eu ainda tenho ainda escondido, tão escondido que eu não sei onde é que está, uma peça de teatro que ele fez tratando sobre os carros de propaganda que em Palmares tinha um batendo em cima do outro na época. Continua ainda, né, professor? Parece um barulho desgraçado. Mas na época era mais. Era pior. É mais que uma legislação agora, né? Os decibéis, o Ministério Público presente, mas continua mais. Eu sei que tem mais coisa para sair dessa cartolazinha aí. Aí nós passamos a escrever, e eu tive a felicidade de ter uma professora na faculdade, a professora Sim. Socorro Generino, e que ela trabalhava o texto literário com as minúcias, né? Socorro Generino, ela é de onde? Do Recife? Ela era da Paraíba, era até uma freira. Paraibana. Era uma freira. Ela é uma freira. Inclusive, a didática dela me influenciou muito. Que bom. Ela era de uma capacidade de dar uma aula para 80 pessoas e ninguém interrompia, nem... Domínio de classe, domínio né? de classe, Aí eu procurei imitar essa professora, sabe? Oh, coisa. Imita quem é bom demais. Aí a minha prática pedagógica é uma espécie de imitação, no sentido de aprendizado, de ver o que o outro fez de bem, do professor João da Silva. Eita, pô. João da Silva foi meu professor no Colégio Diocesano e, a posteriori, foi meu colega do curso de Biologia. Nós somos formados em Ciências Físicas e Biológicas na FamaSul, na turma do professor João da Silva. Aí o João da Silva tem um estilo de dar aula que chega na sala de aula somente com o giz, né? Na época o giz e tal, não era? Aí eu procurei imitar o João da Silva. Domínio de conteúdo. Aí hoje, as minhas aulas de literatura, é isso aqui que eu estou fazendo com você aqui. Essa prosa palestra, boa. essa prosa. Aí eu começo dizendo, né, olha, a literatura do Brasil começa em 1500, com a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, aí ao mesmo tempo que eu conto a história, eu digo, mas será que foi mesmo 1500? Muito importante. Sim, mas a Carta de Caminha é texto literário? Sim, olha aí. Aí o que é literatura? Isso. Aí eu começo a virar ali. Todo mundo raciocinando. E tal. Aí Despertando. depois eu termino comprovando que a literatura não começou em 1500 com Pero Vaz de Caminha. Mas tem mais coisa, né? Porque o conceito de literatura. Certo. O que é literatura? Literatura é a arte da palavra. Literatura é a arte da palavra que utiliza a imaginação, que utiliza a criação, utiliza a capacidade criadora do escritor, e o texto literário tem que ter sempre uma linguagem metafórica, figurada. O que é um texto pobre? O que é um poema pobre? O que não tem possibilidades de tantas interpretações. Um poema riquíssimo é o que é metafórico, e eu criei um termo, Lulica, para dizer isso. Sim. Eu criei um termo, mostrei até ao senador Cristóvão Buarque, e ele ficou admirado com isso aí. Cristóvão Buarque, pernambucano, que foi governador em Brasília, senador, não é? Senador. Muito culto, né? E reitor da Universidade de Brasília. Referência. Referência. Aí isso, o que é isso que você criou? Eu disse, eu criei a palavra hipermetaforização do literário. E aí? O que é isso? Hipermetaforização? Disse, olha, tem um escritor americano chamado de Asa Pond, e que ele disse que literatura é a arte carregada de significados. Mas grande literatura é a arte carregada de significados ao grau extremo. Então esta é a grande literatura. Aí, para dizer isso, traduzir para a nossa linguagem, eu criei a hipermetaforização, que é o texto literário levado à sua última
e mais profunda possibilidade de interpretação. Hum, Tem um poeta, pai do Murilo Gun, aquele humorista, certo. que inclusive é cliente aqui da pousada, o Vital Corrêa de Araújo. Ave Maria, esteve conosco aqui, hospedou conosco na pousada Marques de Melo. É, É um figuraça. você tem que trazê-lo para cá. Ele correu, né? Correu. Umas 2 ou 3 vezes ficou conosco aqui na pousada. Disse, amanhã a gente vai. Depois vou falar com o Nito, vou ali. Eu vou em Chechel falar com o professor Admauro. E se escondia. Ele foge de entrevista. Ele foge muito. As últimas 500 fotos que foram tiradas dele, fui eu que tirei. Que bom, rapaz. Eu tenho entrevistas com ele, porque ele não dá entrevista para ninguém. E aí, tá a prova. Eu digo, vamos marcar. Ele sai de fininho. Ele sabe francesa. Aí Como é uma humildade de pessoa, né? Excelente. Vital Corrêa é uma das maiores expressões literárias do Brasil hoje. Meu Deus, que bom. Não é exagero. Eu produzi talvez 12 livros dele. Fiz a organização. E ele me entregou uns 10 pendrives cheios de poemas. Disse, vê aí o que é que tem aí. Ele deve ter uns 3 a 4 mil poemas no pendrive lá. Tal. Todo dia ele escreve 50, 60 Professor, na vida comum, porque poeta ou escritor é coisa de Deus, é dom, mas geralmente para chegar a exercer, né, a notoriedade, às vezes o cara vende picolé, o cara corta a cana. E Vital, permita-me, já que ele não concedeu uma entrevista, ele é oriundo de quê? É servidor público, é professor? É, servidor público. Servidor público do Fisco, aposentado. Aí hoje ele tem... Mas ele é pernambucano? É pernambucano de Vertentes, né? Vertentes. De Vertentes. E leu os principais autores da literatura francesa no original. Ele é uma sumidade, ele tem um conhecimento vastíssimo. Ele não coloca uma palavra por acaso. Ele sabe colocar a palavra. Ele cria o que nós estamos chamando de um modelo poético de poesia absoluta, que se encaixa nessa hipermetaforização. Mas você não falou o que disse exatamente o Cristóvão Buarque. Aí ele ficou impressionado com isso. Sim. Aí o que é isso? Ele já estava em pé, foi na Rádio Cultura, ele já estava em pé para sair, ele sentou. Os assessores disseram, vamos lá que tem uma palestra de Joaquim Nabuco. Não, peraí. Tá gravado isso, tá? Num videozinho. Quem gravou foi a Agenor. Agenor, grava isso aqui. Agenor Gomes, presidente da Associação Comercial dos Palmares. Figuraço. Forte abraço. Faça essa ponta aí. Esse registro. Fez, né? Ele gravou. Aí... Cristóvão. Aí, como é isso? Aí eu disse a ele, né? Veja esse poema aqui. Naquela época que os negros estavam sendo traficados para o Brasil e tal. Aí eu peguei para resgatar aquele momento e criei uma palavra. Em um poema, eu tenho uma frase, um verso que eu digo, estou arrebentado de saudade. Porque tinha uma doença chamada banto. Aí a poesia absoluta, ela inventa palavras, porque as palavras existentes são insuficientes para expressar o poeta. Eita! Aí o Vital é o grande mestre nisso aí. Ele é o mestre. Ele é o grande mestre nisso aí. Aí quando... Mas que humildade, rapaz. Aquele cara é muito humilde. Ele ficou conosco aqui repetindo na pousada nossa aqui, Marques de Melo, que é uma pousada simples, né, mediana, mas o comportamento dele lá parecia o mais dos humildes. Nem os vendedores, com todo respeito, nada contra, etc, coisa e tal, se comporta com tanta humildade. Ele lá na mesa, sentado, comendo um pé de moleque, um cuscuz, um milho assado. Que beleza. Foi presidente por muitos anos da União Nacional de Escritores de Pernambuco. Ele fundou o movimento Quarta às Quatro, que era toda quarta-feira tinha um encontro de escritores, passou de 500 edições. O professor Admauro, quase que eu não digo, Admauro, agora acertei, Admauro Gomes, meu irmão. E em relação ao filho dele, que é o famoso humorista, né? É Murilo Gun, é uma sumidade. O Murilo Gun, por onde anda? Até para o nosso internauta também tomar conhecimento. Veja, pelo mundo, né? É difícil descobrir. É difícil dizer para onde ele anda, né? Ele esteve... Mas a produção dele, de humor, foi em quê? É escrito, isso aí é publicado, isso aí é em televisão? Não, Murilo Gun é uma espécie de
ele começou como um pequeno gênio em Pernambuco, né? Quando ele tinha uma idade de 10, 12 anos, foi para Jô Soares, dar entrevista a Jô Soares. Isso, olha aí. Então, para ver a qualidade que ele tinha, o domínio, a visão de mundo que já tinha já naquela época. Ele criou esse sistema de entrega do delivery por telefone. Delivery. Só que ele criou numa época que não tinha celular. Então ele antecipou, ele Ele é um visionário. visionário, é um intelectual, ele dá muitas palestras sobre como você ser um empreendedor, como você ter a criatividade. Ele criou uma escola de criatividade no Brasil. E mais ainda, a NASA selecionou, parece que 30 pessoas no mundo inteiro para fazer um encontro de mentalidades que tivesse essa condição do empreendedorismo e uma visão de futuro. Aí no Brasil ele foi o selecionado. Nada mais, nada menos do que o selecionado do Brasil, né? Foi para o Vale do Silício, né? E lá passou, ele foi o orador da turma. Meu pai do céu. Aí o Murilo, ele apareceu mais no Brasil com o stand-up. Stand-up ele fez. Ele é um dos, no Nordeste, é um dos precursores. Mas antes de encerrar este bloco, quantas vezes o professor Admauro Gomes foi secretário do município de Chechel, né, nosso vizinho Chechel, quantas vezes? E como explica lá a sua passagem? Eu fui Que avaliação faz? Eu fui secretário 4 vezes, né? Olha que coisa boa. Em Chechel, 4 vezes secretário de Educação. Quem eram os gestores? A primeira professor? vez foi na segunda metade do governo do Severino Alves. Depois foi na metade do governo de Marcos Gonçalves. Marcos Gonçalves, meu colega advogado, saudosa memória. No segundo mandato de Marcos, eu fui secretário os 4 anos. Certo. Na sequência, eu também fui secretário de Boaz Gonçalves. Aí, a partir daí, foram quatro momentos, né? Ainda fui secretário em Novo Lino 2 vezes. Mas eu vi um grande avanço da educação do Chechel quando exatamente o professor estava à frente daquela pasta, né? E a gente sabe que avançou muito. Mas assim, a gente está com um tempozinho aqui no primeiro bloco, eu lhe pergunto, que avaliação, em síntese, faz dessa passagem? Eu acredito que foi uma parte estruturadora, né? Certo. O município estava saindo da emancipação política e precisava fazer a parte estrutural da educação. Os 2 primeiros anos do governo pós-emancipação, a secretária foi a professora Verônica Gonçalves, Certo. irmã de Boaz. Irmã de Boaz. Então, depois de 2 anos, eu estava também assessorando e continuei um trabalho de estruturação, criação de escolas, aquela parte de legalização. Legislação muito trabalhoso, né? Foi o momento de trazer o estudante para a sala de aula. Foi o momento de abrir escolas. Então, abrimos escolas na zona rural. No período curto de Floriano, que chegou apenas 10 meses de governo, né, que teve o fatídico acontecimento que nos foi lembrando tirado. Só para os nossos internautas, né, que talvez pessoas, como nós sabemos, do Chile, a Isabel, forte abraço lá na Argentina, não é? O Evilásio no Chile, Afonso Paulo nos Estados Unidos, ele assiste a gente e compartilha, né? Que bom. Lembrando que você falou do primeiro prefeito Floriano Gonçalves de Lima. Floriano Gonçalves, o primeiro prefeito da história do Chechel, né, professor? Primeiro prefeito da história de Chechel e um líder regional muito grande que desde 47 já estava militando lá por Chechel e foi várias vezes subprefeito eleito. Na época o subprefeito era eleito. Mas no município de Água Preta? No município de Água Preta, representando o Chechel. Ah, entendi. Aí Chechel ele dominava. Né? O subprefeito, que negócio é isso mesmo? Existia essa figura. Tem o subprefeito eleito, né? E tinha o vice-prefeito também eleito. Ah, entendi. Tinha o vice-prefeito eleito também. E era uma época em que o coronel, aí na parte do coronel Zé Pessoa de Queiroz da usina Santa Teresa, que de 1947 a 1968 ele comandava a política de Água Preta. Que bacana, então, ninguém se elegia prefeito
sem a bênção do Coronel Zé Pessoa Ô, de Queiroz. benção ao coronel. E essa figura dele, rapaz, ele também, eu como advogado, militante aqui em Palmares, na região da Mata Sul, Pernambuco, Alagoas, ele foi um dos mais brilhantes. Floriano Gonçalves de Lima, advogado trabalhista dessa região. Aí foi Floriano que me deu o prazer de ser convidado. Então você pediu uma benção a Floriano também, né? Floriano era o pai de todos nós, né? Na emancipação Você foi um política. abençoado. E fui mesmo. É. Porque Marcos era um amigo meu muito particular, infância, né? muito íntimo. Quando eu tinha 4 anos, 5 anos de idade, Marcos me colocava num banco no meio da feira e dizia, vai, diz uma glosa aí para ganhar um trocado aí. Aí tem uma aproximação muito grande. Aí quando fundou a prefeitura, aí Marcos me convidou para ser auxiliar de escrita. Então a prefeitura era só isso aqui, mais ou menos. Então eu, Marcos, Ricardo, que foi gerente do Banco Econômico, Sim. que era o tesoureiro, e mais um auxiliar, igual a mim, o José Luiz, e era essa equipe da prefeitura, somente. E tocou. No primeiro dia da prefeitura de Chechel, eu estava lá. Aí Floriano tinha uma consideração muito grande por mim, e disse, professor, faça a bandeira de Chechel. Que bacana. Aí eu disse, vou fazer. Aí fiz a bandeira de Chechel, depois fiz o hino de Chechel. Parece-me que temos aqui, temos não, né? Deve ter aqui no verso aqui. Tem? Não, tem A bandeira de Chechel tem não. Tem não. Mas beleza. Aí eu fiz a bandeira e o hino de Chechel. O hino tem a assinatura também do maestro Nilton Rodrigues, né? Da banda musical Ipiranga. Então essa é a nossa Como passagem. é o nome do maestro? Nilton Rodrigues. Mas não é o atual não, né? Não, isso foi em 93. Sim, é isso que eu queria lembrar. Nilton Rodrigues. Nilton Rodrigues. Ainda é vivo? Não, Saudosa já memória, foi. né? E ele era irmão daquele vereador de Água Preta, Edgar Rodrigues. Isso. Eu me lembro, porque eu estava preocupado, eu não me lembrava. A gente perde contato com os músicos da região, né? Mas lembra. Professor, nós vamos fechar este bloco aqui, não é? Dizendo o seguinte, vamos aos nossos comerciais e em seguida a gente vai voltar perguntando, que eu mesmo confesso que recebi grande aula hoje e tenho dificuldade. Se há diferença, depois vai dizer, né? Se há diferença entre poema e poesia. E também nós vamos pedir para o senhor contar uns causos. Então, amigos, fica aí que nós estamos entrevistando o professor Ademauro Gomes, não é? Esta figura espetacular, nessa entrevista palpitante ou nessa prosa, nessa boa conversa. Permaneça aí, que depois do nosso comercial ligeirinho, a gente volta. Palmares recebeu recentemente o projeto Pintando na Praça, de Paulo Profeta, com o apoio integral da Secretaria Municipal de Educação dos Palmares, na pessoa da secretária Elisângela Neves e do prefeito Júnior de Beto. Artistas do Brasil participaram deste evento, juntamente com os estudantes do município dos Palmares.
Linknet Telecom, sua internet com velocidade. A Linknet Telecom fica na Avenida Frei Caneca, 115, Centro, Palmares, Pernambuco. Ligue agora mesmo para os nossos contatos 081 98357 0686 3661 2630 e 98834 2031. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones 081 3662 2701 99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez. Ô, internauta comprometido, estamos de volta, né? Agora a gente vai reperguntar, não é? Ao professor Ademauro Gomes, nosso convidado, nosso entrevistado, né? E também eu tenho dúvida. Professor, há diferença entre poema e poesia? Há diferença grande, né? Aliás, são coisas distintas. Poema é uma coisa e poesia é outra totalmente diferente. Essa pergunta tem sentido, Lulica, porque o imaginário popular, por muito tempo, misturou uma coisa com a outra e o senso popular termina repassando e dizendo e replicando uma informação que hoje a teoria literária não tem mais nenhuma dúvida, mas a população ainda tem. Alguns até dizem que poema é sem rima, poesia tem rima, mas não tem nada a ver, não é por aí a discussão. Poema é um texto literário. Poema é um gênero textual. É um gênero textual, assim como é a crônica, assim como é o romance, assim como é a novela texto, não novela de televisão. Aquela é telenovela. Novela eu falo de um texto literário próximo do romance. Então, o poema é um texto literário. O poema é um gênero textual. Eu estou repetindo isso para dizer que poesia não é texto. Poesia é uma atmosfera de beleza, de sentimento, de encantamento que pode estar contido no poema. Quando alguém, eu sempre dou esse exemplo, você passa ali na orla, vendo o pôr do sol, não tem quem não se encante. Então ali é um momento poético. Se o artista é um poeta, vai transformar aquela imagem, que já é poesia, na sua arte. E a sua arte é um poema. Se o artista é um artesão, vai transformar aquela poesia que já existe no objeto. Todos os objetos são passíveis de conterem poesia. Vamos lembrar Carlos Drummond? Certo. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E ele utiliza uma linguagem mais popular. Tinha, né? Tinha, né? Tinha uma Você pedra. sabia que foi invenção minha, não foi? É. Perdoe, perdoe, poeta. Mas é o contexto, né? é. Tinha uma pedra no meio do caminho. Sim. No meio do caminho tinha uma pedra. Isso, inclusive, é uma figura de linguagem, um quiasmo. Alguém vai e volta, vai e volta, vai e volta. Certo. Quiasmo. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, ele volta e diz: na luta de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei desse acontecimento, que no meio do caminho tinha uma pedra. Ou seja, a pedra aqui se encaixa no hipermetaforização do literário. Pedra não é mais pedra. Aí pedra aqui vamos tomar como obstáculo, como problema, como situação difícil de se resolver. Pedra aqui não é mais pedra.
Ferreira Goulart foi quem disse que o palavrão, dentro do poema, ele perde a condição de palavrão. Saussure, o grande mestre da linguística, ele disse que a palavra não tem sentido. Palavra não tem sentido, palavra tem emprego. Aí eu chego aqui e diz assim, diga aí, camarada, isso é uma coisa. Mas se eu disser, mas você é um camarada mesmo, né? Me deixou naquela situação ali. Olha. Veja, a palavra camarada já mudou. Mudou o sentido. Mudou o sentido. Mudou. Aí os soviéticos chegaram e disseram, camarada. Saudação? Veja. É. Então, aí, muito E os habilidoso. comunistas também, né? É. Que eles se tratam camarada. Camarada? Ô, camarada. Camarada. Um abraço, camarada. Forte abraço. Aí chega assim, um policial prende alguém, aí diz, quem foi que foi preso? Aquele camarada que tá ali. Veja, Que aí a lindo, palavra não rapaz. tem sentido, ela tem emprego. Tem emprego. É, Santinha, vem cá, traz um cafezinho aqui, Santinha. Isso é uma coisa. Aquela é a Santinha que eu digo. Olha. Ó, a cara dela assim, ó, ela acha que todo mundo pensa que ela é Santinha. Cara de santo coração de Satanás. Veja, como é que pode, né? É. Então, a palavra não tem sentido, ela tem emprego. E bacana. isso o poeta percebe com rapidez, sabe? Eu fiz um Que bom. poema que o título dele eu passei 1 hora discutindo com um colega o que significava o título. O título do poema é A Casca do Grito. Que coisa, tá vendo tu? Tá vendo tu? Aí eu devolvo o papel do entrevistado. O que seria a casca do grito para você? Isso é uma coisa complexa demais, né? A casca do grito. É Bom, eu tô querendo imaginar uma embalagem. Sim, mas é a imaginação que vai conduzir. Isso. Eu tô imaginando uma embalagem, ou talvez uma coisa que deveria tornar o mundo. Eu talvez embalei. Eu tô criando também, né? Eu embalei esse grito para que ninguém ouvisse. Rapaz, Olha, a surdez, sei olha. lá, o silêncio. A poesia absoluta, ela é profunda por conta disso. O leitor é um segundo autor. Ele cria, né? Você criou agora, você foi forçado, né? Foi forçado Fui. a criar a dizer alguma coisa. Tem que dizer. Dizer alguma coisa. Eu guardei o grito. E se perguntar de novo, você vai dizer outra coisa. Vou dizer outra coisa. Que bacana. Aí está a plurissignificação do texto, né? Aí eu coloquei, o que seria a casca do grito? O grito, né? O grito, o som. Isso, o áudio. O áudio. Isso. Mas não é ele, mas só a casca dele. Só a casca dele. A casca desse grito. Isso. O que é? Como se algo fosse, né? E batesse em algum lugar e voltasse. Quase como um eco, né? O eco. Eu imaginei o vento, mas é mais o eco. É porque justamente próprio Casca. do áudio. Aí o texto ele não se esgota em si por conta dessas linguagens. Aí vamos, o que seria a casca do grito? Tem alguns gritos no nosso inconsciente, né? Sim. Não é? Nós temos, durante a vida inteira, tem algumas palavras, algumas pessoas, algumas situações que nos afugentam, que estão gritando no nosso inconsciente. O que seria essa casca desse grito? Isso. Uma voz lá do passado, que nós não conseguimos resolver, aí vai entrar psicanálise, vai entrar psicologia, vai entrar... Veja, no título, só falando, não saímos do título, né? A casca. O que é casca, né? É aquilo que não é bem um invólucro, que é interessante. A casca geralmente é algo descartável, né? Uma casca. Mas será que nós temos algo descartável? Aí a investigação vai... Tem que chamar o coronel também, que é filósofo, para ele trazer o ponto de vista dele, sim, por aí vai, né? Aí vai. Mas eu me lembrei de uma frase, não sei de quem é, mas que interessante. Me despertou a casca do grito quando diz, não adianta você gritar o que você é. Não adianta continuar gritando, porque o que você é está bem dentro do meu ouvido. Eu não sei onde eu vi isso, mas que me chamou a atenção. O cara dando grito, fazendo isso, coisa e tal, e o cara calado. Mas ele disse, né? No consciente, no subconsciente, não adianta você gritar quem você é. Porque o que você é, tá bem dentro do meu ouvido. Você falou nesse caso aí, eu lembrei
de um caso de um rapaz que tinha um cavalo para vender, sabe? Sim, eu queria que o professor contasse aqui uns causos, que eu sei que o homem de prosa é descendente de repentista, homem de literatura de cordel. Vamos trazer para esse nosso telespectador aí, E professor? não esqueça o encontro que a gente termina Não, com o ele, né? encontro, ô Fabinho, você já tem a produção aí, o card do nosso encontro, olha lá, Sim, olha lá. sim. Olha que coisa bonita ali. É, Gente, nós terminaremos com essa informação, não é? é melhor. Não é? Então, mas pode deixar, por favor, Fabinho. Que será Aí. o maior encontro entre escritores de Pernambuco, Pronto. talvez da última década, né? Que Então podemos deixar ali como pano de fundo, como vamos pano chamar de como fundo, cenário, esse encontro a gente fala no final, né? Palmares vai receber, já que Sim, está sim, ali, aproveitar sim. a oportunidade, Palmares vai receber, através da Secretaria de Educação, da CEMED, vai acolher os escritores de 10 estados brasileiros aqui no Teatro Apolo, no próximo dia 12 de novembro. Em seguida, os escritores vão para o Jardim Botânico da Usina de Arte e será um grande momento, bem festivo, de qualidade nacional que a região está recebendo. Aí depois nós voltaremos com mais umas informações disso aí. Que bom, mas vamos lá. Vamos lá. Os nossos causos. O grito, né? O que você falou no grito. Sim. Aí lembrei, o rapaz tinha um cavalo para vender. Sim. E chegou, como quem vai vender alguma coisa, faz toda a propaganda, né? Claro. Esse cavalo é muito bom, esse cavalo é excelente. Pisa baixo. Pisa baixo. Os dentes estão saudáveis. Os dentes saudáveis, tal. Olha, ele é tão inteligente que eu moro assim, próximo da cocheira dele. Quando é 5 horas da manhã, ele vai lá e toca com a pata, me acorda 5 horas pontualmente. É um despertador. É um despertador. Aí fez a propaganda todinha. Aí quando vendeu o cavalo, no outro dia o cara chegou no meio da rua, né? Aí, você é o cavalo de pé, você vendeu um cavalo que não presta, gritando, né? Não. O comprador. O comprador, venha cá, Meu Deus. venha cá, você vai prestar conta comigo, que aquele cavalo não presta. E ele de lá começou a gritar, cala a boca, rapaz. E ele, não, rapaz, aquele cavalo não presta não. E os dois se aproximando, né? Sim. E capaz de pegar a briga ali, né? Você vendeu um cavalo que não presta, que os dentes podres, que o cavalo não sei o quê, o pelo caído, não sei o quê. Nossa Esse Senhora. cavalo não presta, rapaz. Esse cala a boca, rapaz. Quando chegou perto, esse cala a boca, o que? Senão você não vende esse cavalo. Você faz na propaganda contra, né? É louco, rapaz. Você agora é o novo proprietário, né? Aí falar no vendedor, né? Eles queriam um vendedor de Bíblia, né? Sim. Aí numa época difícil que ninguém estava vendendo Bíblia no comércio. Sim. E tinha uma loja religiosa e que estava fechada ali, que ninguém conseguia vender. Aí chegou uma pessoa muito precisando de um emprego, aí disse, me dê um emprego para vender na sua loja. E disse, rapaz, o pessoal aí, tá tudo aí, ninguém conseguiu nem descolar hoje. Essa loja vendia Bíblia. Só Bíblia. Meu Deus. Aí disse, não, me dê 10 aí para ver o que eu faço. Aí disse, rapaz, tá difícil. Aí ele disse, pegou as 10 Bíblias e 40 minutos depois ele voltou, disse, vendi, dê mais 10. Eu disse, Foi que houve? que estratégia você usou assim? Aí disse, não, me dê mais 10, me dê logo, mas não perde tempo. Aí foi lá e voltou. Eu sei que ele vendeu umas 100 Bíblias nesse dia, os caras não venderam nenhuma. Nossa Senhora. Aí, quando terminou, no expediente, o dono disse, não, aconteceu alguma coisa. Ele fechou a porta, baixou a grade e disse, olha, vou fazer uma reunião aqui, vocês não venderam nada e esse cidadão aqui... 100 Bíblias. Aí se eu quero que você diga como foi que você fez para o pessoal comprar a Bíblia. Eu disse, foi fácil demais. Cheguei lá, eu disse que eu era gago e disse, fiz assim, você quer comprar essa Bíblia ou quer que eu leia ela todinha para você? Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara comprou logo para desocupar. Me dá logo. É, coisa muito bacana, Não né? precisava nem ser religioso. Professor, mas o senhor se recorda, claro, que tem veias poéticas, né? E a nossa região em especial, não é? De alguma coisa, de algum verso da literatura de cordel daquele tempo? A literatura de cordel, ele Era seu tio, então? ele fazia Guaraná. Morava em Campestre. Sim. E ele fez um folheto chamado de Rogaciano e Angelita.
Deu dos personagens, Dois então. personagens. Era um casal, né? Sim, Casal sim. de namorados que não podia porque os pais não queriam ir. E aí, Isso antigamente, eu quando criança, era vendido na feira, era bem procurado, era bem festejado, né? Os poetas populares, eles vinham e vendiam aquilo. Eu sou louco por isso. ele cantava, na realidade, o folheto na rua, né? Na Cantava, rua. né? É. Cantava, né? Senhores, cheguei de novo com uma história bonita do velho Manuel Tudal e sua esposa Rosita, pai de uma filha somente de nome. Tá? Então ele cantava o folheto todinho, né? É. Sabia de Sem memória. acompanhamento, às vezes só na capela. Não, só na Na capela capela, mesmo, sem porque- microfone, sem nada, e com um cesto de outros livros de literatura de cordel. Aquele impresso naquele papel simples, Sim, né? Aquelas com coisinhas. aquela capa em Xerografia, como se chamava. Né? xilogravura, Xirogravura. que é Aqueles desenhos, né? desenho, Aquelas que é coisinhas. um carimbo feito de madeira, né? Que faz aquilo ali. E aí, Coisa bem artesanal mesmo. artesanal mesmo, Que totalmente beleza. artesanal. Se lembra de alguma coisa de Guaraná ou não? Eu lhe puxei muito agora. Não, ele fez. Esse foi o grande soneto. Essa história foi muito famosa. Ele ganhou dinheiro na época, né? Ganhou dinheiro. E tinha uma condição na época, Ludwig, que ele vendia a propriedade para um editor publicar o livro. Sim. Aí ele vendeu a Borges, que era um cordelista e tinha uma oficina gráfica lá em Bezerros. Sim. E ele vendeu e trocou, pegou dinheiro e pegou ainda, vamos dizer assim, 1000 folhetos de outros autores que ele Mas publicou. ele não comprou o cavalo, não, né? Não, já é outra já é outra coisa. Que coisa boa. Mas me diga mais uma coisa. Traz outro calçazinho aí pra gente. Tem mais? Eu sei que tem muito aí. Tem, Que a gente vai encerrar mais falando desse grande encontro, né? Depois. tem aquela do advogado, né? Vamos. Do Vamos lá, vamos do lá. advogado. Essa é boa. Aí disse que o advogado Sim. passou no posto policial a 200 km por hora. Sim. Aí o guarda disse, quem é aquilo ali? Aí pegou o carro e foi atrás. Né? Quando foi atrás, aí parou, né? Aí disse, bom dia, senhores, bom dia. Ele disse, a sua carteira de motorista? Ele disse, eu não tenho carteira, não. Ele disse, não tem? Não sei carteira. Ele disse, não, porque quando eu bebo, aí eu saio dirigindo assim, nem preciso de carteira. Disse, o senhor bebe? Nossa O senhor Senhora. bebeu? Eu disse, claro, bebi só umas 5 garrafazinhas, só tal. De cerveja. Aí o guarda já vai anotando, né? Sem carteira, né? Sim. Sem habilitação, embriagado. Nossa Dá Senhora. para fazer o exame do bafômetro? Não, faço não, isso não vai fazer. Aí disse, Recusas. o senhor pode abrir ali o porta-luvas do carro? Eu disse, não, porque quando eu guardo arma no carro, eu não gosto de abrir. O senhor está armado? Tá Ele disse, armado. uma arma. Eu disse, o senhor porte de arma? Eu disse, não tem porte de arma, não. Aí disse, armado, Nossa tem Senhora. porte de arma. Nossa Senhora. Aí disse, então abra a mala do carro, por favor. Eu disse, não, olha, eu não vou abrir não, porque quando eu saio assim, que extermina alguma pessoa e boto na mala do carro, eu não quero abrir não. Aí Sim. o cara já estava com a relação além de tanto, disse, eu não tenho nem como calcular a sua multa, eu peço que o senhor Nem seus crimes. volte lá para o posto policial, para o comandante resolver isso. Sim. Aí quando ele chegou, né, aí o comandante passou primeiro para o comandante toda aquela... O elenco, elenco, de né? crimes e multas. Aí quando chegou, aí o comandante foi lá e disse, pegou o papel e... Bom dia, disse, bom dia. Ele disse, sua habilitação, por favor. Ele disse, ele aqui, Apareceu. aí disse, oxê. E quando olhou o papel, aí não tem habilitação. Ih, rapaz. Não disse nada. Seus documentos, que eu esqueci de dizer, isso que também não tinha, né, na época, no momento. Aí, documentos aqui. Documento. Aí, oxê. O senhor pode abrir o porta-luva? Agora mesmo. Aí abriu. Tem um revólver aí dentro, não? Ele disse, não, eu não uso arma, eu sou doido. Aí se você nem usa Tudo o arma... inverso. Tudo o contrário. Tudo o inverso. Isso. Abra a mala. Aí disse, o senhor pode abrir a mala do carro? Aí já estava desesperado. Ei. Aí quando abriu a mala, limpinha lá, não tinha nem nada. Tranquilo. Aí chegou coçando a cabeça o comandante, olhou para o advogado, né, que não sabia que era advogado, naturalmente. Aí disse, meu amigo, olha, eu vim aqui porque o guarda disse que o senhor fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e eu estou comprovando aqui que o senhor não fez nada disso. Aí o advogado aproveitou no momento e disse, é capaz dele ter dito que eu passei
acima da velocidade. Aí o comandante disse, ele disse isso mesmo. Diz. Ele disse, tá vendo? Mas pode acreditar mais nesse homem. Como é que vai acreditar que ele inventou tanta coisa aqui, Tá né? vendo a importância do advogado? Da defesa, né? Da defesa, exatamente. A dele foi brilhante, né? Foi brilhante. Foi brilhante. Ele não tinha como se defender, fez essa desgraça toda e depois fez desacreditar o agente de trânsito, guarda, a autoridade. O argumento. O né? argumento. É importante Aí demais. tem uma também do rapaz que foi pedir um emprego, né? Certo. Aí quando chegou assim, viu a empresa muito, muito elegante, aí quando ele chegou, aí o gerente que estava fazendo a triagem, a seleção, aí disse, Centais, você está procurando um emprego? Estou. Aí disse, qual mais ou menos o valor do salário que você quer ganhar? Esse 18 mil, 20 mil, dá para ganhar. Bom. Aí ele olhou assim, né? Aí eu percebeu já quem era a pessoa. Aí disse, rapaz, tem uma coisa, você está com sorte. Tem um emprego de 20 mil aqui esperando por você. 5 diárias em hotel, 5 estrelas por mês, viagem aérea e ainda bônus disso, dinheiro para paletó, dinheiro disso para isso aqui, tal. Aí ele disse, o senhor está brincando. Aí disse, mas foi você que começou. Você começou, não Toma, peste. Mas, rapaz, que tristeza, né? Um programa desse, a gente poderia ficar aqui de manhã, à tarde e à noite. Mas é claro, este poeta tem uma agenda apertada e a gente está muito feliz com a participação dele. Mas eu queria, poeta, no final desta nossa boa prosa, desta nossa boa conversa, que você falasse. Está aí, ó, na nossa tela, este encontro é o Encontro Nacional de Escritores em Pernambuco. Aonde é que isso vai acontecer? Qual é a data e local? Esse encontro, Lulica, é de uma importância muito grande para a literatura brasileira. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um acadêmico, um membro da Academia Brasileira de Letras, certo, felicitando a organização desse evento. Que beleza. Entendendo que depois desse período de pandemia, esse grupo de escritores vem visitar o Jardim Botânico da Usina Santa Teresa, vem conhecer o que é que nós temos para mostrar na nossa região, que é exatamente esse empreendimento de Ricardo Pessoa de Queiroz, juntamente com a sua esposa, Bruna Pessoa de Queiroz, que é a usina de arte. Então, eles planejaram vir à nossa região depois do lançamento de um livro de Melquíades Montenegro, Sim. que vai ocorrer no dia 11 em Recife. Aí, quando termina o lançamento do Melquíades, os escritores vêm a Palmares e dormem em Palmares. Mas esse Montenegro é um nome, logicamente, um sobrenome importante da história de Palmares. Tem alguma relação? Ele é de Letácio Catende. Montenegro, Ele é de Catende, Jorge né? de Castro Montenegro. Ele é de Catende? Ele é de Catende. Pode ser um primo, uma coisa do tipo, né? Pode ter, mas não tem essa Primeiro certeza. jornal, uma notícia, historicamente falando, era de Letácio Montenegro. Mas continua aí, poeta. Aí, Vai haver esse lançamento? Os escritores vêm do Recife no dia 11, pernoitam em Palmares. No dia 12 estarão no Teatro Apolo, sendo recebidos pela secretária de Educação, a professora A partir de que horas, Elisângela, professor? A partir de 8h30, Sim. no dia 12, terá uma recepção. Palmares estará recebendo um Brasil literário Que bênção. no dia 12 de novembro. À tarde, o evento continua na usina Santa Terezinha. À noite, ainda se estende com palestras no município de Chechel e na Famaçu. Então é um evento grandioso que vamos contar com mais de 60 escritores de diversas academias espalhadas pelo Brasil, vindos de mais de 10 estados. Então é realmente um movimento muito grande e que Palmares... Revolucionário cultural, né? Eu acho que Palmares, nos seus 114, 115 anos de emancipação política, nunca recebeu um evento de tão envergadura. Claro, ressalvado a história do século passado do clube literário, né? Mas numa quantidade dessa, não. É algo inédito. Não há registro. É algo inédito, né? Algo
inédito que tem a curadoria desse encontro. É o Marcos Carneiro, Xepa! o Xepa, Eita, cabrito bom! o, Cabra retado! o Melquiades Montenegro Sim, e a escritora do Rio de Janeiro, a Jussara Valverde, que é um nome nacional e que vem nos prestigiar. O presidente da Academia Pernambucana de Letras vai estar aqui conosco. Que coisa bacana. E o lançamento do Melquiades é na Academia Pernambucana de Letras, no dia 11. Então há uma possibilidade de juntar esses intelectuais. O grande mérito desse encontro não são bem as palestras, mas o momento de estarmos juntos. Ao mesmo tempo, estarmos aqui com o escritor do Pará, o escritor do Distrito Federal. É isso que eu queria dizer, professor. Então a gente poderia dizer que neste dia 12 de novembro, não é? Palmares vai ser a capital nacional de escritores. De escritores. Que Com bênção. certeza. É um momento de reafirmar a ideia que Palmares é a terra dos poetas. Isso. É uma afirmação. A secretária Elisângela da Educação aqui em Palmares, Sim. ela percebendo a importância desse evento, ela disse, nós vamos receber os escritores aqui na região. E ela e o prefeito Júnior de Beto vão receber no Teatro Apolo em grande estilo, como realmente os palmarenses sabem fazer, na condição de anfitriões que sempre foram de destaque em todas as épocas. Nós tivemos aqui acolhidas para intelectuais, para políticos, para personalidades representativas do Brasil em várias áreas que Palmares recebeu, e não vai ser diferente nesse momento. Honraremos mais uma vez a terra dos poetas. Pergunto meu, o público poderá ter acesso ou vai ser aberto ao público? É aberto ao público, Sim. mas é um encontro de escritores. Então ele será no Teatro Apolo, é aberto para quem quiser participar. Agora, um momento que ocorrerá na usina Santa Terezinha, como é mais restrito, aí lá é só para escritores, porque é um espaço menor e nós não temos Esse momento é antes ou depois do almoço? Primeiro no teatro, tem o almoço, a partir de 8h30. tem o almoço e vamos para a usina Santa Terezinha. Entendi. Aí lá vamos visitar aquele parque do Jardim Botânico, que é a grande representação de museu aberto que nós temos hoje no Nordeste. Conheço, já fui por diversas vezes e a gente tem que ter muito orgulho daquilo dali. É a coisa mais linda do mundo. Quem não visitou ainda não sabe o que está perdendo. E eu tive o privilégio, mandando um abraço aqui para meu filho Lueune Luiz, né, com as minhas duas netas, Marina e Júlia, de fazer um piquenique lá. Já fizemos. Está aberto, é um espaço, né, que o Ricardo Pessoa cuida muito bem, muito agradável, em qualquer hora do dia. E cada dia mais ele está colocando novas obras e melhorando o espaço, que já é interessante. Tem um espaço lá que a região ainda não percebeu para estudo, principalmente as faculdades. Tem um orquidário com mais de 3.000 orquídeas. Eita, cadê os botânicos, biólogos, professores? Eu tenho provocado o pessoal, tenho dito a Ricardo, olha, o pessoal deve vir para cá, manda o pessoal vir para cá. Então é um espaço de muito talento, de muita arte, de muita cultura. E lembrando, professor, que eu já tive 2, 3 vezes, tive o privilégio com a TV Unomaster de entrevistar a Bruna Pessoa de Queiroz, que é a diretora-presidente daquele evento, o próprio Ricardo, né? Lembrando que é tudo de forma gratuita. Ninguém paga nada. Você, logicamente, até nos festivais, só vai pagar aquilo que consome. Mas até os shows no futuro festival é gratuito, é de graça, é aberto ao público. E né? uma evolução muito grande de atividades que o público não acompanha. O Ricardo mantém uma escola de música lá. Eu chamo um conservatório, porque há um convênio com o Conservatório de Música de Pernambuco. Inclusive o professor manda um grande abraço no maior flautista hoje do Norte-Nordeste, que é o professor Manassés, que é daqui. Mas aí é um convênio do Conservatório de Música de Pernambuco
com a usina de arte, né? E lá nós temos, eu vi os violonistas, flautistas, trompetistas, trombonistas, enfim. Aquilo ali não é nenhuma escola de música, tornou-se já um conservatório de música. Pernambuco não tem um espaço daquele. Não existe. Isso eu digo porque eu digo até uma parte do Nordeste, que a gente conhece também aqui João Pessoa, Rio Grande do Norte, Fortaleza. Eu não conheço nenhum espaço Lá desses. tem obras de Brenan, tem obras de artistas brasileiros consagrados e artistas até de fora do país. Exatamente. Né? E vai haver uma edição do festival agora no dia 17 de novembro. 17, 18, 19 e 20, eu acho que até 21, né? Que bom, que bom. Eu vi, inclusive em entrevista, né? Mas aí, chegamos infelizmente ao final. Eita, Que pena, que pena, que pena, que pena. Mas aí, professor, fica esse espaço para suas considerações finais. Eu agradecer, né? Simplesmente agradecer esse momento, em nome de todos que estão apoiando esse Encontro Nacional de Escritores de Pernambuco. A Prefeitura de Chechel está apoiando, através do secretário Devion, através do prefeito Tiago de Miel. Palmares está apoiando, em nome da secretária Elisângela Neves, em nome do prefeito Júnior de Beto, a Emasul, em nome do presidente Rudinson Costa, e a usina de arte, que é exatamente uma das motivações que provocaram a existência desse encontro. Em nome de Ricardo e de Bruna Pessoa de Queiroz, queremos agradecer a todos que acompanham esses programas feitos por Lurica com um propósito bem definido: divulgar a nossa cultura, divulgar os nossos valores. E nós participamos aqui com uma alegria muito grande. Tem um poema meu, Lurica, que eu concluo com ele, que de vez em quando eu sempre apresento esse texto. Uma vez, Juarez Corrêa fez uma participação aqui, gravou até um vídeo com a Rede Globo, e veio aquele jornalista, o Francisco José. Francisco José, um grande jornalista nordestino do mundo. Aí ele pediu para que eu recitasse um poema, né? Eu recitei Isso. naquela época e vou terminar aqui com esse mesmo poema. Que bom, que bom. Meu coração nordestino não fala em flagelado. Não fala que morreu gado, não lamenta o destino. Se não versa virgulino, não toca em conselheiro, não diz que morreu vaqueiro na caatinga perdido, não é por demais sofrido um coração agoureiro. Também não é forasteiro que não conheça Tobias, que não veja poesia na arte de um violeiro, ou de Jacques do pandeiro, Ascenso ou Vitalino. Conheço o artista fino, mas não canto calabar. Eu não posso lamentar só porque sou nordestino. Meu coração de menino caminha por outra estrada. Sento o cheiro da amada, de longe se ouve o sino, de perto o rosto inclino. Um beijo bebo em flor. Sou poeta sonhador. Se Nassau não me inspira, é porque na minha lira só entra canção de amor. Eita, obrigado, vivo Lica. poeta, vivo poesia. Em nome da TV Unomarcha, os nossos agradecimentos a este professor, a este mestre, a esse poeta. E a gente encerra com este belíssimo poema, essa edição do programa Boa Prosa, sempre dizendo: amigos, a visão que você tem depende da altura da montanha que você sobe. Portanto, não tenha medo de altura. Até o próximo programa. Valeu! Restaurante Carne do Sol da Morena, a verdadeira culinária brasileira. A melhor carne do sol do interior pernambucano. Ambiente climatizado com qualidade. Melhor preço e atendimento da região da Mata Sul. A Carne do Sol da Morena fica na Praça Mauriti, número 18, Centro, Palmares, Pernambuco, ao lado da Biblioteca Municipal Fenelon Barreto. Fones 081-3661-0455, 99932-0308 e 99628-0377. Carne do Sol da Morena, o seu restaurante em Palmares.